Passemos ao grande expediente. Primeiro inscrito, vereador Velocino João Ues. Senhor presidente, cedo o meu espaço ao colega Gustavo Toigo. A palavra, o vereador Gustavo Toigo. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, ilustres colegas. Em primeiro lugar, agradecer ao vereador Velocino pela cedência deste espaço. Talvez, vereador Velocino, pela minha exposição na manhã de hoje, será o último projeto que estarei apresentando nesta legislatura enquanto vereador. E gostaria de apresentar um pouco mais sobre o projeto intitulado Museu Aberto de Arte Avenida Júlio de Castilhos. Um projeto que pensei há bastante tempo, ainda mais em tempos de pandemia. Nossa cidade, como foi denominada pelo então presidente do Estado, Júlio de Castilhos, como a pérola das colônias, ele teve o seu início justamente na Avenida Júlio. E a Avenida Júlio de Castilhos, queridos colegas, ela se confunde com a história de nossa cidade, porque guarda muitos marcos arquitetônicos de interesse, como arquivo histórico, igrejas, clubes, hospitais, comércio, gastronomia, parques, praças, monumentos, e é a avenida mais antiga do município, vereador Ues, de Caxias do Sul. Nossa cidade, que no ano de 2008 foi declarada a capital brasileira da cultura, sempre foi conhecida pela sua diversificada cultura artística, cultural, e a arte é essa atividade humana ligada a manifestações de ordem estética e que cada obra possui a sua singularidade, cada arte que é produzida aqui em Caxias possui um significado único e diferente. E Caxias do Sul, ela é pródiga, né? Diversos artistas locais alcançaram um reconhecimento nacional e internacional, são ícones que perpetuam a nossa história, as nossas tradições e que divulgam o nosso município. E pensando nisso, queridos colegas, nós vislumbramos a necessidade de... Pode passar. Isso. De estender, né, a necessidade de estender ao maior número de pessoas da nossa comunidade o conhecimento sobre essa expressão artística e cultural de Caxias do Sul, né? Que tem expoentes na música, nas artes visuais, na escultura, no artesanato, na gastronomia, na pintura, na literatura, no teatro, no empreendedorismo, dentre outros. E nesse sentido, prezados colegas, para facilitar esse acesso, né, bem como para nós permitirmos que a nossa cultura seja ainda mais difundida e conhecida, e também ressaltar, não menos importante, homenagear os artistas locais, pensou-se em criar o Museu Aberto de Arte Avenida Júlio de Castilhos. Vai ser um museu a céu aberto, um museu ao ar livre, né, nada mais é que um centro de artes, né, que exibe construções, artefatos de valor artísticos e também as suas reproduções. E em tempos de pandemia, também, onde não é recomendável aglomerações, possibilita que veículos e pedestres também conheçam melhor a nossa arte e a nossa cultura. E, vereador Felipe, nos serviu de inspiração este projeto, né, de interação com o mundo urbano, com a natureza, tendo em vista que já acontece em alguns locais do mundo e no Brasil, citando Brumadinho, né, o Instituto Inhotim, também o Gibbs Farm da Nova Zelândia, o Sócrates Park nos Estados Unidos, dentre outros. E a ideia, queridos colegas, vocês podem presenciar na tela, permite a parte, né? vereador. A ideia é que placas e painéis dispostas nos canteiros centrais da Avenida Júlio de Castilhos revelem, senhor presidente, a arte caxiense. É isso que nós estamos pensando, de forma rotativa, né, contemplando um grande número de artistas da cidade. Vão ser placas dessa dimensão, aproximadamente 2,20 metros, onde vai ter a reprodução da obra dentro de um quadro de acrílico, constando a foto do artista e o nome do autor. Então essa é a ideia principal. E os objetivos do projeto
é levar para mais próximo da nossa comunidade, da nossa população, a arte e a cultura produzida na cidade, né? Através de reproduções de pinturas, de obras de arte, de documentos, letras de música, presidente, ou de casa, fotografias, monumentos, enfim, fomentar o trabalho de artistas e grupos por meio da instalação desses painéis junto aos canteiros, né, da Avenida Júlio de Castilhos. Porque é preciso, vereador Felipe, democratizar o acesso à cultura e o reconhecimento e a importância, né, dos artistas, de autores, de músicos, de escritores, e incentivar também a valorização da história e a cultura do município. Essa exposição será uma exposição permanente, mas, de acordo com o executivo que vai regulamentar a matéria, se pretende que a cada 6 meses ela tenha essa rotatividade, para contemplar o maior número de locais, o maior número de obras de arte e o maior número de artistas que trabalham com expressões cultural. Eu vou, na sequência, antes de... Eu vou ceder a parte, vereador Felipe, e na sequência eu vou fazer uma apresentação, que é uma simulação de como ficaria essa exposição, né, para se ter uma real dimensão com veículos, né, com pessoas, com edificações, com a via pública, com passeios, as árvores, sinais de trânsito, ou seja, a avenida com vida, né, em movimento. E nós escolhemos 28 pontos da Júlio de Castilhos para colocação de 28 painéis ao longo da via, de obras de artistas locais, né, com obras da cidade. Então, nós sabemos que são muitos artistas, tem muita produção artística e cultural na nossa cidade, nós somos felizes por ter essa pleiade de artistas em nossa cidade, vereador Edson. Então, face ao tempo, nós não vamos contemplar a tudo e a todos, mas uma boa noção nós vamos já colocar. Vereador Felipe, sua parte. Vereador Toigo, primeiro quero lhe cumprimentar pela iniciativa e eu tenho certeza que vai ser uma nova oportunidade para a cidade poder também se vender e oferecer, não só para os turistas, mas também para a cidade de Caxias do Sul poder conhecer o que nós temos de histórico, de cultural na Avenida Júlio de Castilhos. O senhor lança esse projeto no ano que Júlio de Castilhos completa 160 anos. Né? Foi no dia 29 de junho de 1860. Então, nós também temos uma data simbólica, emblemática nesse momento, e o senhor contempla a cidade também com essa iniciativa, que eu tenho certeza que, depois de passar pelas comissões, nós vamos aprovar esse projeto aqui em plenário, pela representatividade que tem a Avenida Júlio de Castilhos e todos os seus pontos históricos e culturais, e que a gente deve cada vez mais trabalhar eles, mostrar para a cidade, mostrar para as pessoas que vêm de fora conhecer Caxias do Sul no seu âmago, e a Avenida Júlio de Castilhos é uma grande marca da cidade, e quem não conhece, quem não contempla a Avenida Júlio. Se nós pegarmos algo não muito distante, mas a mudança que teve com relação à lei da poluição visual na Avenida Júlio, quantos prédios históricos apareceram, né, e o quanto a Avenida Júlio hoje ela se mostra ainda mais emblemática, tenho certeza que essa sua ideia ela tem tudo para dar certo e ser ofertada, inclusive, como ponto turístico de Caxias do Sul. Então, meus parabéns e conte comigo. Muito obrigado, vereador Felipe. Se eu não conseguir, presidente, terminar no meu prazo regimental, eu solicito uma declaração de líder. E esse é o ponto, vereador Felipe. Nós queremos contar com a colaboração dos colegas vereadores para aprimorar o projeto. Ele vai ser dado entrada agora de manhã, vereador Rafael, e com certeza poderá ser, né, ajustado. As contribuições são importantes e agora eu solicitaria que inclusive a TV Câmara pudesse focar, né, nessa simulação que nós vamos fazer agora, começando pela cultura industrial, apresentando lá na Praça Vestibular Abramo Eberle o próprio Abramo Eberle, que foi o fundador das empresas da metalúrgica, né, Abramo Eberle, a Maesa, dentre outros prédios. Então iniciaríamos ali, em Lourdes, com essa placa que proporciona, se pode perceber que o veículo que vem da mão direita, ele vai ter uma visão da placa e quem vem no outro lado também uma visão. Então ela tem que ser colocada de forma inclinada. Temos pinturas e muralismo, uma das maiores expressões, Aldo Locatelli, com muitas obras em São Pellegrino, centro administrativo. Então foi um muralista de arte sacra importante e precisa... Na própria Santo Sepulcro, ali existe exatamente a obra da Natividade, né? Então é importante colocar.
Pintura em aquarela, uma grande expressão, Antônio Jacomim. Pintura em telas, Beatriz Balém Suzin, dentre outros. O grande Bruno Segala, né, com a obra do Jesus Terceiro Milênio, dentre outras, na Praça Dante, foi uma grande expressão do sindicalismo, da escultura, enfim, deu uma contribuição importante. Entendemos que precisa ser mais conhecido também. No campo da escultura, dentre outros, colocamos a Elisa Zanata. Pintura em tela, Fábio Balém, uma pintura arrojada, uma pintura alegre, uma pintura moderna, dentre tantos outros, também estaria contemplado. A arte urbana, importante hoje, nós temos a nível nacional, né, aquele que é conhecido pelo Alberto Corda, com painéis urbanos, pinturas em fachadas, mas nós também temos, né, o Fábio Lopes, que é uma expressão da nossa cidade, que está se expandindo, né, com murais a céu aberto. É uma nova maneira. A arte sacra, dentre tantos, temos o Frei Celso Bordignon, capuchinho, com muitas obras nesta área. Cultura industrial, né, um dos grandes protagonistas da nossa cidade, Hércules Galó, e ali aparece a imagem da Vila Operária em Galópolis, onde foi construída e é um dos maiores sítios, vereadora Denise, arquitetônicos preservados em nossa cidade, juntamente com o conjunto de casas de Hércules Galó, que hoje abriga um instituto. Então, a cultura industrial ela é muito presente na nossa cidade e não deixa de ser também uma obra de arte. A pintura em tela, Jane Deboni, nesse caso. Literatura, Marcos Kirst, vereador Alberto, também uma das pessoas que adotou o Caxias do Sul, né, tem uma produção muito grande, então a literatura deve estar presente, deve ser divulgada, deve ser conhecida pela nossa população. A arte sacra e cemiterial também muito presente, através da família Zambelli, com o ateliê Memorial Zambelli aos pés do Jesus Terceiro Milênio, mas na figura do seu precursor, Michelangelo Zambelli, né, que sua arte, sua obra, inclusive em muitos pontos da Júlio de Castilhos, em cemitérios, em capelas, está ornamentada. O teatro, outra expressão cultural e artística, colocamos somente para ilustrar o grupo teatral Misericolone, que, dentre outras, né, temos a obra do Naneto Pipeta. Então, nós temos ali o cruzamento da Marquês do Herval com a Júlio de Castilhos, né, ornamentando uma das possibilidades. Se percebe, e isso nós frisamos, presidente, no corpo do projeto, as placas que vão ser colocadas não podem dificultar a mobilidade de pedestre e nem atrapalhar a sinalização oficial de trânsito. Isso está no corpo do projeto. E a gente percebe que, além dos veículos, as próprias pessoas vão poder contemplar aquele painel, aquela placa, aquela descrição, né, de maneira muito tranquila, né, como se pode perceber na imagem. A questão da música, presidente. Um hino de Caxias do Sul, ou de casa, dos irmãos Bertucci. Muita gente sabe, né, que existe a música, mas não sabe a letra. Outros sabem a letra, não sabem o autor. Então, é uma situação também, nós temos uma produção musical muito grande através dos grupos de corais, de bandas, de cantores, de compositores que precisam também ser mostrados. A literatura, Natália Polesso, uma das escritoras de vanguarda em Caxias do Sul, foi vencedora do Prêmio Jabuti, com a obra Amora, recentemente também. Então, nesse sentido, Paulo Ribeiro, da literatura, José Clemente Pozenato, com a obra O Quatrilho, mas também tem uma trilogia muito forte com a Cocanha e também a Babilônia, professor e escritor. Ilustrações, a grande Rita Brugger, né, trabalha muito essa questão, né, das ilustrações, em aquarela também. Arte em metal. Somos felizes em ter também um Rogério Baerle, uma pessoa que tem obras, né, em muitos locais de Caxias do Sul. Essa, vereador Edson, é a Via Lucis, que foi encomendada pelo padre Leonardo Pereira, da paróquia de São Pelegrino, que ornamenta uma das laterais da igreja. Ele que trabalha muito essa questão de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Então, o Rogério Baerle é um dos grandes valores que trabalha com a arte em metal. Tem que estar presente também. Né? Pintura em tela, Sérgio Lopes, né, também professor da Universidade de Caxias do Sul, com muitas obras.
Fotografia, né? Por que não? Né? Temos muitos, mas o grande ícone, né, da fotografia, Ulisses Jeremias, nós vamos precisar, vereador Felipe, de alguns anos para colocar algumas poucas fotografias, mas emblemáticas, que esse grande talento da fotografia também nos contemplou, grande Ulisses Jeremias. Fotografia é um documento, é uma obra de arte, porque pereniza uma situação histórica, então nós precisamos fazer a população conhecer quem foi também Ulisses Jeremias, por exemplo. Arte gaúcha, presidente, em tela, o grande Vasco Machado, né, que se inspirou muito no Robson Sobreira, né, que foi um artista uruguaio que se estabeleceu em Caxias, pintou todos os presidentes do Clube Juvenil, pintou a imigração italiana, pintou muitos casarios, mas um dos seus grandes talentos é pintar, né, a arte do tradicionalismo, a arte gauchesca em suas telas, realmente são obras de vanguarda. Pintura em tela, Vitor Hugo Porto, estava estabelecido no Desvio Risso, a vereadora Gladys deve conhecer o mesmo. Escultura, a grande Dilva Conte, com muitas obras, né, dentre as quais, vereador, essa que é a Beatrice de Dante, que é colocada aos pés de Dante Alighieri, na Praça Dante, mas também tantas outras obras que ela tem pela cidade, no Hospital Pompeia, no Museu Slomp, né, muitas ornamentando, ela que faleceu recentemente, né? A história política de Caxias do Rio Grande, por que não descrever quem foi Júlio de Castilhos, aquele que denominou a Caxias como a pérola das colônias, vereadora Diló, foi presidente do Estado e dá nome à nossa principal via. O próprio monumento, esse museu aberto de arte, vai servir também para divulgarmos os monumentos que temos na cidade, como o nosso símbolo de Caxias do Sul, que é o Monumento Nacional Imigrante, onde foi, numa junção em 50 e 54, a sua concepção através de uma comissão comunitária, e que quem venceu o projeto foi Antônio Caringi, fundido na Abramo Eberle, metalúrgica, e a sua base, né, construída pelo arquiteto construtor Silvio Toigo. Uma importante situação. E, por fim, presidente, né, esse que faleceu agora em janeiro deste ano, o Arlindo Sacaro de Anarrec, né, com artesanato em Vime, ele que foi um dos precursores, aprendeu com o seu pai toda essa situação, né, e hoje, juntamente com os seus irmãos, fundou as indústrias de móveis Sacaro. Então, o artesanato precisa estar presente. Coloquei um exemplo de tantos que nós poderemos colocar. E mais, nobres pares, esse é um projeto que se pensa um tanto ousado, mas é também singelo. Nós poderemos fazer, inclusive, parcerias, né, com a iniciativa privada, com o setor produtivo, né, e até mesmo campanhas, quando se pretende, por exemplo, né, uma campanha forte, né, em Caxias do Sul, seja para doação de alimentos, para arrecadação de roupas, uma campanha enfim, de inverno, arrecadação de tributos, doação de sangue, enfim, tantas outras situações que nós precisamos nos comunicar, e nos comunicar de maneira massiva, nós poderemos, inclusive, utilizar esse mecanismo, que são mecanismos de painéis, que são mecanismos onde pode, né, na sua estrutura ali, que terá uma caixa de acrílico, ser colocado ali cartazes para o poder público municipal. Então, o mobiliário, vereador Denise, que nós cuidamos, fizemos um estudo, inclusive, com outras partes do mundo, para deixar uma coisa bonita. Tem que ter porque a arte é uma expressão estética, mas também necessita o mobiliário urbano e público, aberto ao público, sabendo que é lógico, nós não vamos, num primeiro momento, colocar uma obra original. Então, serão reproduções, né, o poder público vai fazer toda a sua regulamentação em decreto de como que vai propiciar isso, né, o quanto tempo. Nós procuramos não intervir de maneira muito efetiva, porque senão nós estaríamos eivando o projeto de inconstitucionalidade. Vossas Excelências, por fim, presidente, também, nós estabelecemos todo esse formato dele, as medições, né, que vai sustentar esses painéis, que são tubos metálicos, e o quadro interno feito de acrílico, toda a reprodução da obra, então, onde vai ter a identificação do artista, sua foto, e algo mais que se pretender o Executivo, está inserido no anexo 1 do projeto de lei. Nós estamos dando, inclusive, essa diretriz para o Poder Executivo. Então, presidente, reiterando
entendo que é mais uma contribuição que coloco para a comunidade caxiense, ao lado de tantos outros projetos que fiz na área da cultural, como itinerário cultural de Aldo Locatelli, né, o ícone Dilva Conte de cultura, o Monumento Nacional como símbolo de Caxias, o italiano como segunda língua oficial, a Semana Municipal de Valorização do Patrimônio e a música ou de casa como patrimônio cultural de natureza imaterial. Deixamos aqui a consideração dos nobres pares, é uma contribuição não só minha, repito, é do Parlamento Caxiense, da Câmara de Vereadores, dos parlamentares dessa legislatura, que com certeza irão fazer, né, irão colocar à disposição da nossa comunidade para que ela tenha conhecimento dos seus artistas, das suas obras e da cultura caxiense, e que não é realmente pouca coisa. Muito obrigado, presidente. Era isso. Próximo.